ouvintes! Estamos aqui com mais uma edição do Playground Podcast. Hoje, essa edição, eu tô aqui com Decarla Sena, que é design de interiores, e vai estar dividindo a bancada comigo. Né, Deca? Se apresente, por favor. Fê, em primeiro lugar, muito obrigada por esse convite. Uma honra poder estar aqui. Eu sou design de interiores, formada a nível técnico. Estou hoje professora também no segmento comercial. E mil e um projetos por aí, e um deles que está sendo realizado, que é esse que está aqui com o Fê nesse podcast maravilhoso. E formada há quantos anos? Mais de 30 anos. Pois é, super badalada nesse segmento e super reconhecida, né, aqui no nosso mercado. Chiquérrima, ó. Top de linha. Você não fica atrás, né? Vamos considerar. E pra gente estar aqui, Decarla, a gente contou com o patrocínio de Salão Rene, que fez aqui meu cabelo, fez minha maquiagem, fez minha sobrancelha, mas eu não te vi no salão hoje, não. E você tá toda linda. Ah, pois, você não sabe. Você pensa que eles estão só no Shopping Estrada do Coco? Não, tá na Paralela também. E o atendimento impecável, impecável. Maravilhoso, né? Amei. Hoje de manhã foi assim, o dia de princesa. Isso. Maravilhoso. Shopping Estrada do Coco e Shopping Paralela. São as duas unidades do Salão Rene. E também temos o patrocínio da empresa Projectus, soluções e design de interiores. Também topíssima empresa e eu acho que se vocês consultarem o Instagram deles, vocês vão ver. É a Projectus Design. E Rene, voltando, Salão Rene Oficial, que é o @ de Rene lá. Sim, do salão dela é o @ Salão Rene Oficial. E hoje a gente trouxe quem? Hoje a gente vai falar sobre urbanismo e valorização imobiliária. Qual o impacto? E a gente trouxe aquele para iniciar assim, de lá de cima, né? A gente já vai iniciar em alto nível. Com chave de ouro. E apresente o nosso convidado, Deca. Bom, vou precisar do óculos, né? Galera, vamos lá. Estou aqui com o meu querido amigo, colega, Ernesto Carvalho, que é diretor do Instituto Baiano de Direito Imobiliário, vice-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, famoso CAU, aqui da Bahia, mestre em Conservação e Restauração e doutor em Urbanismo. Menino... Olha quanta coisa. Pois currículo, assim, de tirar o fôlego. Coisa. Denunciando minha idade. Bem-vindo, Ernesto. Eu é que agradeço, meninas. É um prazer estar aqui com vocês, né? Apesar de algumas informações falsas aqui, de que tem gente que tem formado aqui há 30 anos e tal. Pois é, o único né? que eu estou vendo aqui com esse tempo todo sou eu, né? Mas tudo bem. Ah, legal. Então, a gente trouxe você, Ernesto, para bater um papo aqui sobre urbanismo que você domina, né? A pessoa daqui da nossa Bahia que domina sobre o urbanismo. Fiquei sabendo. O passarinho me contou. Que elogio. E valorização imobiliária, você como presidente do IBDI. E eu queria saber, assim, como é que o direito imobiliário impacta em profissionais de arquitetura e corretores de imóveis? Você pincelar um pouco para a gente já começar um bom bate-papo sobre isso. Bom, vamos lá. Primeiro, o que é o IBDI, né? O Instituto Baiano de Direito Imobiliário é uma congregação de profissionais voltados à questão da prática, jurídica, da prática urbanística, dentro de uma visão muito própria, dentro de uma visão sustentável, dentro de uma visão colaborativa, sobre urbanismo, direito imobiliário, e o desenvolvimento da cidade, que é a resultante de todo esse processo. O que ocorre? Muitas vezes as pessoas entendem que o urbanismo em si, e planos diretores são coisas, mas na verdade são dispositivos que se complementam. O código de obra, o código ambiental, o que é isso? Um plano diretor, um plano urbanístico integrado, qualquer que seja a modalidade desse plano, ele vem no formato de uma lei. E o fato dele vir no formato de uma lei, ele assegura e dá muita transparência a todos os processos, a todas as pessoas que acessam essa lei. E dessa forma, traz para a mesa todas as regras, todas as condições de como você pode desenvolver a cidade naquele momento. E isso traz uma segurança muito importante dentro diretamente à população, mas também àqueles profissionais que trabalham diretamente com áreas de urbanismo, e não são só os arquitetos e urbanistas. Nós temos advogados, nós temos geógrafos, nós temos uma série de outros profissionais que interagem nesse sentido para o melhor desenvolvimento da cidade dentro daquele regramento que é aquela lei.
Então, é importante para o mercado imobiliário saber o que é que se pode desenvolver, quais são os produtos que se pode pensar dentro do prazo de um plano diretor, que normalmente é de 10 anos, não é? Então, consegue ter a segurança, não é? Inclusive legal, inclusive jurídica, de que áreas pode e não pode fazer o que, como, não é? Sim, E a partir daí projetar com mais segurança os seus empreendimentos. sim. Né? Os corretores de imóvel da mesma forma, também como profissão regulamentada por lei, tem conselho, inclusive de corretores de imóveis, o Cresce, né? O Cresci, também traz nisso uma segurança maior a uma prática profissional que depende muito do que está sendo lançado, como está sendo lançado. Esse diálogo entre os diversos atores, né, do desenvolvimento físico, do desenvolvimento urbano, tem como, digamos assim, centro principal a legislação dos planos urbanísticos. E o direito imobiliário é uma área muito importante nesse sentido. Busca envolver não somente juristas, mas todos aqueles que estão atentos ao desenvolvimento da cidade. Então, vamos estender sobre esse tema ainda, né? E assim, existe alguma legislação específica que proteja tanto o cliente, né? O cliente, porque a gente está fazendo um combo perfeito aqui, né? O cliente seria o cliente de fé, que que vai querer comprar um terreno, que vai ter uma casa, um imóvel, né? E os profissionais, no caso, o arquiteto, o design de interiores, né? Então, existe alguma legislação específica que proteja clientes e profissionais na hora de modificar ou reformar um imóvel? São várias as leis que funcionam como sistema para isso. A primeira é o chamado plano diretor de desenvolvimento urbano ou plano diretor municipal, a depender do tamanho da cidade, a depender de como isso ele tenha se formado, traz aí consigo uma série de dispositivos, né, para compor ali o seu corpo, né, de artigos, de leis ou de temas, né. O primeiro deles é, na cidade, a questão da propriedade, né? Se essa propriedade está regular, né? Se essa propriedade tem, digamos aí, está cumprindo com todas as suas obrigações, porque tudo se parte da compra de um lote, né? E esse lote, ele está em seu pleno potencial de desenvolvimento. Então, a gente começa pela verificação, né? Aí, a parte cartoral ela é muito importante para a gente, no sentido de você saber se existe não somente a tal da escritura, Sim. mas se o registro também está fundamentado, que isso é uma coisa muito importante. E se naquela condição, dentro daquele limite da cidade, voltamos aí ao plano diretor, né? Se ela permite, se essa lei que forma o plano diretor permite, dentro dos seus dispositivos, Código Ambiental, Código de Obras, etc. e tal, se ele permite o correto desenvolvimento para aquilo que você se propõe. Né? Então, por exemplo, outro dia, uma amiga minha, uma amiga muito querida da família, disse, olha, a gente comprou um empreendimento não sei aonde e tal, como é que eu posso saber se aquilo é seguro, se eu posso comprar? Então, o primeiro passo é consultar a prefeitura. Sim. Né? O primeiro passo é você consultar também aqueles que estão se propondo vender o empreendimento. Exato. Ali vão ter plantas, documentos, números de protocolo e processos que podem ser verificados, podem ser checados via prefeitura ou mesmo em alguns sites, né, dentro da salubridade, digamos assim, documental do terreno. Então, inicialmente, né, toda essa inscrição territorial, depois o plano diretor, depois, é claro, né, como é que está sendo a atuação desses corretores de imóveis. E é isso que eu né, pontuei aqui também para deixar claro, Ernesto, a importância do corretor de imóveis estar sempre atualizado, estar sempre estudando e renovando os conhecimentos, porque a gente tem que fazer uma diligência. E a gente tem que ter uma lealdade na transação e tem que fazer uma diligência do imóvel que a gente está vendendo, seja ele novo ou usado, para que a gente evitar para que a gente evite futuros transtornos, né? Porque o corretor de imóveis ele é responsável, é um responsável civil. Pelo processo. Regulamentado por conselho, pelo que conselho, tem lá seus códigos tem profissionais e de ética. Né? Isso é muito importante, por quê? Porque de um tempo para cá, principalmente quando explodem as zonas imobiliárias, todo mundo, abre aspas, é corretor. Isso. Como todo mundo é arquiteto, como todo mundo é médico, todo mundo constrói, exatamente. sabe? E aí é que a gente vê, né, as pessoas metendo os pés pelas mãos. Né? E em um caso que precise ir para a justiça,
o corretor realmente tem que arcar com todo aquele prejuízo. Porque o artigo 723 do Código Civil, ele, né, deixa claro que o corretor, de fato, é responsável civil qualquer negociação que ele esteja envolvido. E o diálogo com os cartórios é fundamental. Sim. Fundamental. Então, veja, o fato de termos um conselho regendo a atividade de corretoria de imóveis é absolutamente fundamental para que você tenha uma segurança de um órgão que fiscaliza o quê? O profissional. Ele não está ali para proteger o profissional. Sim, Os não. conselhos estão para proteger a sociedade. Então, quando você tem alguém que está ali, ó, inscrito, devidamente inscrito no conselho, que está ali com seu registro ativo, está ali trabalhando no mercado, tem ali uma referência, sabe? Ele é o grande parceiro, né, daquelas pessoas que estão envolvidas no processo de modificação da cidade. Eu, na minha família, a gente tem uma corretora que é de nossa, sabe, confiança total. Ela vai, verifica as questões, ela busca a documentação, ela vai atrás para manter as certidões ativas. Sim. E isso, no final das contas, é um grande benefício. Sim. Sim. Né? Sim. É que talvez, da mesma forma que medicina e que arquitetura, né, engenharia também, acaba se tendo muita gente nas ondas de valorização Sim. imobiliária, uma série de aventureiros. E aí a gente começa a ver alguns problemas. Se a gente tem um conselho atuante, a gente tem a quem recorrer, essas são as primeiras linhas de segurança nessa atividade profissional, que tem sido muito questionada, mas que eu volto a dizer, é essencial, é fundamental para o desenvolvimento de qualquer empreendimento. E o conselho também serve como um órgão de fiscalização também, né? Hoje também no meu segmento, como design de interiores, tem um conselho que estamos introduzindo agora, que é o conselho, já está, né? O conselho técnico. Mas a importância do conselho, eu acho que a importância é a fiscalização. Então, se você está correto, se você está dentro dos padrões, inclusive tem como, né, cobrar daquela pessoa qual foi o posicionamento, a atitude, a decisão que ele tomou, aquele profissional, e ele tem que ser penalizado por aquilo que ele não fez ou fez, né? E assim, eu acho tão importante quanto a fiscalização do conselho é também o cliente, né? O cliente, Sim. afinal, saber escolher. Porque na ansiedade de comprar um imóvel, de vender o seu imóvel, o cliente ele não pode abrir para qualquer pessoa. Tem muitos profissionais que não estão regulamentados pelo conselho e estão atuando como corretores de imóveis, como você mesmo falou. E tem corretores de imóveis e corretores de imóveis. Acho que em todas as áreas, né? Tem profissionais e profissionais. Então, é legal pesquisar, entrar lá nas redes sociais, colocar o número do Cresce, no caso do corretor de imóvel, no site, para pesquisar sobre das diligências lá dele, o que houve, se tem algum tipo de apontamento ou não, para daí partir a entregar um sonho de uma vida, né? A sua casa própria. Muita gente trabalha uma vida inteira para ter um imóvel. Eu acho que você trouxe a expressão mais correta. É o bem referencial de qualquer pessoa. Uma coisa que eu falo muito com os meus alunos de arquitetura. Vem cá, quando você, né, teve um dia ruim, você quer voltar para onde? Para casa. Para casa. Exatamente. Para um espaço específico da casa. Mas se você for observar, por exemplo, a geração de nossos pais, né? E a de nossos avós. De nossos avós tiveram uma única casa. A de nossos pais, às vezes, até tiveram uma segunda casa, como, por exemplo, é muito comum ter uma casa de veraneio. Sim, de praia. Casas de praia, ainda mais no litoral maravilhoso que a gente tem e tudo mais. As últimas ondas imobiliárias fizeram com que as pessoas trocassem de imóveis assim, em períodos inferiores a 10 anos. Então, veja, até que ponto isso é saudável economicamente falando. Sim. E até que ponto, na verdade, essas pessoas também assessoradas numa volatilidade que o mercado imobiliário, que depende muito da situação econômica de um país, também está sujeito. É preciso que a gente tenha esses parâmetros. E aí, nesses parâmetros, a gente tem equipes de engenharia, o conselho, né, o CREA, o Conselho de Engenharia, no caso da arquitetura, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, no caso dos corretores de imóveis, o Cresce. Olha quantas entidades você consegue consultar, você consegue balizar, né, para poder ter essa segurança do processo. O cartório também, de quem, como está atuando. Né? Existe um regramento muito claro, né, sobre isso. E o principal, né, que tende a mudar de 10 em 10 anos,
que é o plano diretor, né? Mas que também está ali, ó, com suas regras sempre muito claras para a população. Você Sim. gosta ou não gosta, você tem a crítica ou não tem a crítica sobre o plano diretor. Existe uma máxima no urbanismo que é o seguinte: não há desenvolvimento sem planejamento prévio. Com certeza. Inclusive, essa é uma máxima nossa da diretoria de expansão e urbanismo, nossa, que não há desenvolvimento sem planejamento prévio. E não há desenvolvimento sem desenvolvimento econômico. Agora, assim, eu vou aproveitar sobre esse tema aí que a gente está falando. Esse crescimento que a gente está tendo aí meio, para mim, né, me parece um pouco desenfreado com relação aos estúdios, né? E o que mais você vê, tem uma época que era a farmácia, tem outra que é vídeo e agora são os estúdios. Estúdios que você fala, aqueles... Os apartamentos menores, de 20 metros quadrados, estúdio é aquela Tem versão... aquela marquinha conhecida que a gente vai falar aqui agora. Então, assim, a gente vai falar do quê? O estúdio, que é para quem não conhece, que a gente tem que falar para quem não tem noção do que é um estúdio. Estúdio é uma versão melhorada da kitnet, podemos assim dizer? Loft. Loft. Não, loft não. Loft é maior. Loft é um espaço aberto. Loft é tudo direito. integrado. Porque Mas é uma... talvez seja uma versão do que da antiga kitnet. Porque o quarto, o banheiro, o quarto, a cozinha integrado, mais o banheiro e algumas vezes uma varanda, né? Então, o que que Ernesto pensa sobre isso? Ai, vocês às vezes fazem perguntas que a gente precisa pensar 2 vezes para Não pense responder. não, só e fale. outras que a gente precisa pensar 3 vezes para não responder. Vamos lá. A gente sempre teve, olha só, em períodos de desenvolvimento econômico, eu vou falar um pouquinho também como historiador da arquitetura, que acabei me tornando por força tanto do restauro quanto do urbanismo. Mas a gente vê de quando em quando que aquelas habitações bem pequenas que surgem quando você tem um desenvolvimento econômico muito grande, ou quando você tem uma atividade comercial notadamente voltada para a parte imobiliária muito grande, tá certo? É muito comum, você teve, por exemplo, aqui, até hoje você tem prédios no centro antigo da cidade, em que você tem ali, por exemplo, kitnets, estúdios, pequenos estúdiozinhos em que você tinha, quando muito, um banheiro, às vezes só uma pia, porque o banheiro ficava no corredor, mas um apartamento pequeno. E qual era a característica desse apartamento? Era ser uma unidade pequena, para que você não precisasse trabalhar muito para manter, que coubesse no valor do metro quadrado também a questão de aluguel ou de compra desse imóvel, mas que ela estivesse necessariamente perto de um centro de trabalho. Sim. Entendi. Então, esses conceitos em si, eles não mudaram tanto. O que mudou, na verdade, é o que vem incorporado aos novos estúdios. Sim. Porque, de fato, o que você tem, o estúdio antigamente era para alguém que muitas vezes não tinha dinheiro para comprar um apartamento ou comprar uma casa. Hoje é um pouco diferente, porque o estúdio são vários lançamentos imobiliários que incorporam, por exemplo, piscina, academia, ou o prédio tem uma área comercial, Sim. ou de serviços, né? E ele deveria, em tese, estar próximo ou muito próximo de uma área cujas atividades econômicas estivessem ali mais aquecidas. Por exemplo, nosso eixo aqui da LIP, a ligação Iguatemi Paralela, que a gente tem o nosso centro empresarial. Sim. Né? Ou próximo de uma área em que você tenha trabalho, por exemplo. É um centro de convenções, por exemplo, Um também. centro de convenções, uma área turística, em que você desenvolvesse esse trabalho, que eu estivesse ali próximo da questão de trabalho, então você teria que ter as facilidades de transporte, mercado, etc. e tal, né? O que é que eu acho disso? É uma tendência que está voltando. Está voltando agora, como eu falei, com novos equipamentos, porque antigamente você só tinha isso e o porteiro do prédio, quando muito, tá? Mas, vamos tentar entender isso. No mundo em que a gente tem uma série de linguagens padronizadas para ocupar, para desenvolver dentro de um apartamento, estou falando de design de interiores agora, né, em que você tem a padronização de tamanhos de camas, de armários, de fogões, né, e de outros equipamentos que estão ali, que você tem a legislação específica também para a parte elétrica, para a parte hidráulica, né? Existem alguns que me parecem que estão melhor planejados do que outros, porque estão em locais mais próximos de zonas de trabalho, oferecem áreas de serviço e até alguma comodidade. Existem outros, no entanto, que para você adaptar, deve dar mais trabalho para a Deca aqui. Muito. Né? Porque você não consegue, às vezes, ajustar o tamanho de uma cama, às vezes é um casal que quer morar ali dentro.
E aí só dá para você colocar ali, quando muito, uma cama solteirona. Ou então a cama tem que ficar entre 3 paredes, né? É. E não abre E o para ir no guarda-roupa. banheiro, Você passa vai... por cima da pessoa, Isso, entende? tá encostado, exatamente, está encostado na cabeceira ou na parede. E aí o que que ocorre? É pequeno demais. E a gente sabe que existe um segmento que tem comprado estúdios fora dessas áreas de trabalho, fora dessas hot zones econômicas. Por quê? Porque o metro quadrado é menor, então a pessoa não tem 500 mil, 700 mil para comprar um apartamento, acaba comprando um de 250 mil. E com o pensamento de que vai faturar também, pensando que vai faturar também em cima disso. Se vai Só valorizar ou não, isso é uma coisa do mercado desenvolver. Eu acho que alguns tendem a desenvolver, outros não, né? Mas eu acho que se a pessoa está comprando isso dentro de um outro perfil que não seja, né, o da valorização da valorização do trabalho, pode estar fazendo um investimento de risco. Uma coisa é Sim. você comprar um apartamento para você desenvolver sua família. Outra coisa é você comprar porque você está pensando em trabalhar ali, passar mais 10 anos ali trabalhando até constituir uma família, até constituir um casamento. Aí eu acho que até esse ponto pode ser rentável, senão Ok. não. Ou então, se você acha que comprar 10 unidades, como eu conheço gente que tem 12 estúdios e aluga aquilo ali, principalmente através turista. do Airbnb, né? Então, se isso traz lucro, muito bem. Mas estamos cedo demais ainda para isso. Será que daqui a 10 anos, será que quando um plano diretor mudar, eles estarão ainda rentáveis do jeito que estão? A gente está cedo agora aqui do Brasil, né? Porque lá fora eu já soube que já está proibido por uma questão, por influenciar por questão econômica, inclusive, né? Exato, Da, exato. da cidade, fica inviável. Mas assim, a gente tem uma pauta aqui, mas eu acho que é interessante, eu gostaria de que você me desse parecer com relação ao oposto. Né? Porque ao mesmo tempo que a gente está crescendo nessa parte dos imóveis pequenos, os imóveis antigos eles não estão tão valorizados, Fê, que é dessa área de imobiliária, né? Então os imóveis antigos eu acho que vai ter uma reviravolta aí talvez. O que é que você acha sobre isso? Eu acho uma grande posição, porque em algumas cidades prevaleceu o modelo de você criticar o antigo para valorizar o novo. E imagina hoje, por exemplo, você tem apartamentos de 4 quartos, de 5 quartos, no Canela, no Campo Grande, com pisos de taco E maravilhosos. tá voltando em alta. Temos empresas que já estão se especializando nessa linguagem vintage. O vintage, inclusive, é moda já há muito tempo, não só para roupas, mas para música, para uma série de outras Sim. coisas. Tá? Um amigo meu reformou um apartamento no Politeama de 4 quartos, a sala dele é enorme, né? É belíssima, inclusive, o apartamento. E quando a gente foi fazer a restauração do piso de taco dele, era um piso de taco de 3 cores. É uma joia. Ele, não, vamos Já botar é. porcelanato nesse troço Nossa. aqui. Eu falei, tá, você vai viajar? Quando você voltar de viagem, a gente discute. E aí eu mandei lixar o piso, recuperar o piso, que eu sou da área de restauro, né? Sim. Sim. E o piso ficou mais bonito, inclusive, do que eu tinha imaginado. Agora ele dá jantar no apartamento dele para mostrar o piso. Ah, Ele que queria o porcelanato. Então, eu acho que tem um mercado sim para isso. Sim. Eu acho que alguns filmes, inclusive a própria indústria cinematográfica, que tem sido bastante nostálgica, né? Olha, eu ainda estou aqui, Sim, com né, certeza. com isso. Traz uma linguagem muito agradável de modelo de vida que a gente está muito ligado Sim. como modelo de vida mais calma, de um apartamento maior, onde eu posso ter cachorro, gato, papagaio, jabuti, 3 filhos e não sei o que e tudo mais, sabe? Mas aquele modelo em que a pessoa se apega mais ao local. Porque é Eu a acho... memória afetiva, né? Pronto. e assim, Olha o Canela, por exemplo. É uma memória isso. afetiva. E a pandemia teve esse momento da pandemia foi importante para esse outro lado que Deca está falando aqui, dos imóveis mais antigos, porque o que eu vejo, assim, os imóveis mais antigos, eles preservam mais área externa. Agora falando de casa, tá? E em relação às casas novas hoje, falando muito também de condomínio de unidades autônomas, onde aquelas casas são iguais, né? Então, o construtor hoje, ele tende a botar o maior número de casas possíveis e só o recuo obrigatório ali ao redor do imóvel. E eu percebi que na pandemia a busca foi muito grande por casas mais antigas, porque elas tinham mais área
verde na casa, né? A casa mais antiga, o construtor antigamente, ele pensava mais, acho que também porque era mais barato do que hoje, a visão era outra, na área onde eu trabalho, Lauro de Freitas, e não era tão... uma Em Laura a gente tem a gente tem uma exaustão do uso do solo muito grande. Você tem um terreno muito pequeno com muitas unidades imobiliárias dentro. E sim, houve uma valorização muito grande na pandemia. A segunda residência virou a primeira. Isso. A residência de Exato. praia virou a primeira. Porque é fácil você ter internet, sabe? Todo mundo estava aprendendo pelo sistema remoto. Né? A criançada estava toda ali na tela do computador e todo mundo tem um computador, todo mundo tem um celular, que é outro computador. Sim. Né? Então, houve uma busca, sim, por isso. E aí, aqueles condomínios que já ofereciam terrenos de 500, 1.000 metros quadrados, acabaram sendo um pouco mais valorizados do que aqueles terrenos de 125 ou 250 metros quadrados, que são de uma legislação mais nova. Né? Até bem pouco tempo atrás, você não encontrava em Busca Vida, por exemplo, terrenos inferiores para venda, né? Sim. Né? Você não encontrava terrenos inferiores a 1.000 metros quadrados. Sim. Muito rapidamente entrou o de 500 metros quadrados e mais rapidamente entrou os de 250 a 125 metros quadrados para poder fazer unidades ou de vilagens ou de casas menores. E o preço não alterou. Não houve uma questão econômica, me parece que houve mais uma questão, não posso afirmar, mas me parece que houve muito mais uma questão mercadológica nesse sentido. Então, quem tinha um terreno de 1.000 metros quadrados, né, não largou ele. Ao contrário, houve venda de imóveis aqui para você manter o de lá. Então, as pessoas passaram a comprar, por exemplo, estúdios ou apartamentos menores de quarto e sala. Como apoio, né? Para vir para cá, para a cidade, ficar 2 a 3 dias por semana, enquanto os outros dias fica morando em Guarajuba, em Praia do Forte, Mata de São João e por aí vai, não é? Por quê? Porque também para você chegar aqui é muito fácil, é muito mais rápido. Né? As escolas, inclusive, elas migraram, né, para lá. Várias escolas. O Vila lançou em Praia do Forte, a unidade Praia do Forte, uma unidade bastante movimentada, bastante aquecida, né? E as cidades também, os municípios também, a exemplo de Mata de São João, que apostaram na infraestrutura urbana, que apostaram no desenvolvimento. Mata de São João fechou em dezembro de 2023 um plano diretor, né? Nossa consultoria, graças a Deus. Que bom. Né? Também aí se colocaram como melhor destino de qualidade também para essas questões. Por quê? Porque tem alguns lugares em alguns municípios que estão bastante saturados. A palavra que eu estava tentando encontrar era saturados, né? Estão mais saturados e com isso não necessariamente te ofertam uma boa qualidade de vida. Significa dizer que muitas vezes, quando o mercado de automóveis estava bastante aquecido, o cara tinha um carro que proporcionalmente era mais caro do que um vilarejo que ele morava. Sim. E veja que modelo de vilarejo, por exemplo, ali na área de como é que chama? Estela Maris, etc e tal, esse passou por uma desvalorização muito grande. Você tem vários vilarejos que estão muito pouco ocupados hoje. Sim. Então, assim, a razão foi essa que você falou, Fernanda, é a de busca de área para se desenvolver. Não é só a área da casa. Conforto. Mas exatamente. E aí o que é que você teve? Aquelas famílias que apostaram na integração da família tiveram... Integração, é isso. Eu vi muito... Um valor de uso muito grande do que o valor de troca. Mudou a prioridade, né? A forma de olhar. Necessariamente. A pandemia mudou muito. Eu tive muita busca para esse tipo de imóvel. Então, pessoas buscando casas antigas para reforma, né? Poderiam, com esse valor, comprar casas novinhas, mas por conta de área externa, que quase não se vê mais, assim, as casas, como eu falei, né, as casas dos construtores que entregam, né, as mais modernas, elas têm pouca área, então as pessoas agora eu estou vendo que estão buscando muito casas mais antigas para reforma e mantendo aquela área externa. Não, e um outro detalhe, né, se você for observar bem, o mercado agora também, o mercado ele é sempre muito atento. Sim. Né? O empreendedor que está muito atento ao seu futuro cliente, ele vai desenvolver produtos melhores e mais duradouros, não tem jeito, tá? E aí a gente vai observar, por exemplo, a DM Sinduscon também com um olhar muito atento também sobre esse mercado, né? Um olhar muito mais competente a cada ano que passa sobre isso, né? Mais cuidadoso sobre tudo. Mas, por exemplo, uma tendência agora que tem acontecido, ainda pouco, talvez no começo, mas uma tendência que tem sido é o desmonte do quarto escritório para crianças e adolescentes.
O que está se buscando valorizar agora é que você tire a criançada, você tire o jovem do quarto, que ele não saia de lá, para ele ter um convívio mais familiar. É engraçado porque... Então, os espaços da casa para ele estudar também estão mais desenvolvidos do que o filho que é esquecido no quarto porque tem computador, tem internet, tem tudo. Eu já desenvolvi um projeto exatamente assim. Tinha uma área que era a área de estar íntimo e aí o objetivo foi fazer a área de estudo para não que fique cada um dentro do seu quarto. Que é importante também com relação à televisão, porque hoje a televisão já está obsoleta perto do celular, né? A televisão virou um computador. As Smart TVs, elas são para tudo, para jogo, para música, para se acessa Spotify, se acessa tudo ali dentro. Então, elas já são unidades independentes de qualquer forma. Mas assim, vocês já repararam que alguns condomínios agora não estão mais brigando pela ocupação do lote? Eles estão buscando o quê? Uma ocupação menor, mas mais íntima das casas. Então, o que é que ocorre? Você tem terreno e você tem ali uma casa agradável. Porque esse negócio de esquecer filho no quarto é para quem... Será que queria ter filho? Pois é. Né? É para repensar. Não, então houve também com a pandemia esse aumento do valor familiar. As pessoas sentiram que precisavam estar mais próximas mesmo dos filhos, né? E começaram a ter casas em que as crianças, os adolescentes, não ficam esquecidas ou entulhadas nos quartos. Esse movimento, para mim, ele tende a crescer, por quê? Porque o imóvel vira um valor de referência muito grande. Quando ele vira quanto maior o valor de referência, potencialmente, com certeza, maior o valor de mercado. Aquela coisa que a gente sempre diz, quanto maior o valor de uso, maior o valor de troca. Com certeza. Perfeito. Deca, eu soube que no carnaval, já indo para um outro assunto, viu, Ernesto? É porque Ernesto tem muito conteúdo. Não faça isso. Cortando aqui e indo para outro ponto. Eu soube que no carnaval você descobriu uma igreja. Foi. Ela veio toda feliz contar pra mim. Menina, não sabia que essa igreja existia. Eu quero falar sobre isso no podcast. Fique à vontade. Não, aí eu acho que a nossa cidade tem tanta história. Eu acho que a cada milímetrozinho, cada paralelepípedo, tem alguma coisa pra gente contar. E aí eu fui pro Santo Antônio, além do Carmo. Uma amiga me chamou pra sair com um bloco que tinha uma moita. E aí, onde é que vai sair? Na Igreja dos 15 Mistérios. E onde é essa Igreja dos 15 Mistérios? E que foi engraçada. As pessoas que eu perguntava não sabiam. E foi um gringo que mora lá e que me disse aonde era... aonde era essa igreja, e eu passava muitas vezes por essa igreja, voltando à casa de minha avó, ou até saindo lá do Santo Antônio mesmo. E aí, eu soube há pouco tempo também que fecharam ela, né? Ela foi interditada pelo IPHAN por conta do lamentável, né? Da lamentável tragédia que a gente teve com o desabamento do forro da nave central da igreja do Convento de São Francisco, né? Sim. E o que acontece? Essa relação de esquecimento, às vezes, gera uma relação de abandono. Né? Para nós, profissionais de restauro, esse é um nome bastante comum. Né? Mas a gente sofre muito com o abandono ao qual o patrimônio, eu estou falando em nível nacional, mas aqui na Bahia a gente tá tendo exatamente o resultado de uma política que deveria prestar mais atenção no patrimônio acontecendo, que foi esse o caso de São Francisco, que foi o incêndio... do teatro? Não, o incêndio do Teatro Castro Alves, sim, mas o incêndio agora no equipamento de ar-condicionado da Câmara Municipal. Sim. O princípio de incêndio que tivemos no MAB foi rapidamente controlado. O desabamento do restaurante O Colón, atrás da Associação Comercial da Bahia, que é o marco do nosso neoclassicismo aqui. Então, assim, isso tem demonstrado que o patrimônio precisa de mais atenção. E quando eu falo de mais atenção, é somente pelos governos? Não, é principalmente pelos governos. Mas é também por aquela coisa da gente buscar conhecer a cidade. Todo mundo gosta de história. A gente não gosta, às vezes, como é que a história é cobrada da gente. Sim. Fica parecendo que a gente era que nem geografia, né? Que a gente tinha que saber quais eram os rios da margem esquerda e da margem direita do Rio Amazonas, né? Mas veja, viver em Salvador, que é uma cidade que tem a história da sua arquitetura e boa parte da história que a gente estuda em sala de aula, ali, ó, do lado, certo? Em bairros como Nazaré, Santo Antônio,
o próprio Pelourinho, Marcial de cima, Marcial de baixo, né? Gente, é um privilégio. E assim, eu já organizei ou já ajudei a organizar alguns congressos internacionais aqui em Salvador e eu tinha arquitetos, né, de fora que diziam assim, olha, eu já conheci Roma, eu já conheci a Bahia, eu já conheci Brasília, agora eu posso morrer, agora eu não preciso conhecer mais lugar nenhum. Nossa. E a gente não se dá Pois é, conta, não valoriza, a né? gente não se dá Referência, né? conta que a gente tem verdadeiras joias na história da arquitetura e na história da arte na Bahia, não só em Salvador, mas na Bahia. Né? Nós temos imagens da Sagrada Família com traços chineses, porque são imagens feitas em Macau. Na cidade de Cachoeira, nós temos engenhos maravilhosos, nós temos 3 dos grandes exemplos da escola barroca franciscana do Nordeste, aqui na Bahia. Né? Nós temos um patrimônio arquitetônico maravilhoso, assim, briga com São Luís, briga com Minas, mas cada um é maravilhoso de sua forma. Eu sou filho de um maranhense com uma baiana, então tinha que dar na área de patrimônio, né? Não tinha jeito, né? Meio que predestinado. Mas eu tenho um grande orgulho e um grande prazer de ser baiano nessa constituição da sua história, seja ela arquitetônica, seja historiografia geral, e poder dialogar em altíssimo nível com diversos historiadores. Eu fui discípulo de Cide Teixeira, eu fui citado por Consuelo Novaes Sampaio no livro dela, eu já escrevi livros fora do Brasil e outras coisas sobre história, e digo para vocês que o nosso patrimônio é singular, é absolutamente singular. Então, assim, por que eu não tenho tantas mais escolas indo visitar esses patrimônios? Sim. Por que eu não tenho um plano sobre fiscalização e segurança, né? Não só do IPHAN e do IPAC, mas também, por exemplo, de outros órgãos que normalmente fiscalizam prédios e outras coisas. Né? Porque no desabamento do forro da Igreja de São Francisco, a participação da Codesal e do Corpo de Bombeiros foi decisiva, foram os primeiros que estavam ali. E logo o IPHAN, né, daqui da Bahia. Mas veja, aconteceu depois do desabamento. Sim. Né? Não teve prevenção. Esse desabamento aconteceu numa quarta-feira. Né? Na segunda-feira, a comunidade franciscana tinha emitido um comunicado também Ai, não sabia. ao IPHAN, dizendo, olha, tem alguma coisa estranha no forro. Entendeu? Você já imaginou se fosse uma terça-feira esse desabamento? Meu Deus. Que é o dia de maior movimento, inclusive turístico, ali no Pelourinho, né? E, infelizmente, trouxe a perda, né, da vida de uma jovem que estava ali interessada em patrimônio, que estava ali interessado na história da cidade. Isso é lamentável. Houve perda patrimonial, houve uma perda de material artístico, isso também é lamentável, sim, mas não tanto quanto a perda de uma vida, não é? Então, assim, o nosso patrimônio tem sido muito esquecido. Então, faz tempo que a gente não vê um programa, que a gente não vê ações livres sobre patrimônio, faz tempo que a gente está vendo o próprio IPHAN sofrer, sabe, com a perda do número de técnicos disponíveis, com perdas em cada governo que passa, enxugando. Né? Também restringindo verba, dentre outras coisas. Então, isso cria um recrudescimento, né, da potência com que a gente pode atuar em patrimônio. Lembra que na década de 90, né, a gente teve o quê? O Pelourinho sendo restaurado. Eu ia falar isso agora, porque teve aquele boom lá do Pelourinho. Exatamente. E depois não conservou, né? Ou não houve uma conservação, inclusive. Fomos a maior mancha colonial, né, restaurada do mundo. Né? Nós, inclusive na Bahia, temos o orgulho de apresentar não somente uma das grandes escolas formadoras de restauradores no Brasil, na América Latina, sabe? Eu sou, inclusive, venho dessa escola. Como também somos sede de grandes eventos como o Arquimemória. A gente teve um Arquimemória, inclusive, o passado foi feito aqui em Salvador, inclusive também patrocinado pelo CAU Bahia e pelo CAU BR. Mas, né, por outro lado, né, como contraste, temos um Estado que ainda não tem investido da maneira correta, né, no seu patrimônio. Quando eu falo Estado, eu estou falando dos 3 entes federativos. Mas a gente tem uma ação muito forte da Prefeitura,
na preservação de patrimônio. Na verdade, o grande número de intervenções aqui no patrimônio tem sido da prefeitura. Né? Restaurações como o Mercado Modelo, o Casarão de Azulejos, o Arquivo Público e o Museu de Histórias da Cidade, o Museu do Carnaval, o Museu da Música. A gente tem vários prédios aqui que foram recuperados pela prefeitura. Mas não dá, não é o suficiente. Tá? O pessoal brinca dizendo que a gente tem uma igreja para cada dia do ano. Né? São 365 igrejas. Nós não temos, obviamente, 365 igrejas. São 200 e tantas então, igrejas. Isso é um mito. Esse é um mito. Nossa, esse é um mito. eu já ia puxar esse Esse é um assunto. mito. Temos vários mitos, inclusive. Mas, como é que se diz? Nós precisamos realmente ter uma atenção maior voltada ao patrimônio, desde a sua educação, aos seus recursos, a gente especializada. Eu já iria puxar esse assunto dos mitos e verdades, mas nosso tempo está esgotando e eu quero te convidar para vir um dia aqui no Playground só para a gente falar sobre esses mitos. Vou pensar. Tá decidido. Porque eu ouvi alguns e, assim, são interessantíssimos. Eu acho que vale muito a pena. Temos muita coisa legal. Muita coisa É um legal. podcast inteiro. Dá um tema inteiro de podcast. 40 minutos é pouco pra gente falar de... Também uma história tão longa, tão pungente, né? Sim. Então, resulta Adorei nisso. saber das 365 igrejas. Não, são menos. Que não são. Então, Ernesto, eu queria te agradecer. A gente, infelizmente, Eu que agradeço, já tá no gente. finalzinho, É um prazer passa estar muito com rápido. vocês aqui. Foi bom pra vocês como foi pra mim foi maravilhoso. Foi top. Foi muito bom pra mim. Foi muito legal. E eu queria te convidar, né, pra vir numa próxima oportunidade, já com o tema já tá certinho, viu, Deca? Mitos e verdades. E também anunciar o nosso próximo convidado do mês de maio, que vai ser Francesco Nani. Opa. Ele é dono ele é CEO da Dena Realizações, é uma construtora que está investindo muito na região de Lauro de Freitas, ali Vilas do Atlântico, Buraquinho, e eles estão construindo muitos empreendimentos bacanas, e a gente com certeza vai estar usando muito do que a gente aprendeu aqui hoje com você na próxima entrevista com o construtor. Eu acho que vai ser bacana. Eu agradeço a gentileza de vocês. Vocês são muito gentis. Não, foi maravilhoso. Aprendemos muito. E informar também que nós estamos na Band. Sim. Mãe, eu tô na Band, tipo assim, entendeu? Nós estamos na Band, nos estúdios da Band, e vamos transmitir essa segunda temporada do Playground toda no canal do Band Bahia. Que maravilha. Então, excepcional. Vai ser muito bom. Tem amigos muito bacana. queridos na Band. Que bom. Está sendo muito bom e com certeza vai ser. Só agradecer, viu, Ernesto, por gente, essa sua disponibilidade e ainda compartilhar todo conhecimento, assim, com a gente. Espero que todo mundo espero que tenham curtido, que tenham gostado, né? Mandem perguntas, comentários, vai ser massa para depois, né, a gente compartilhar. E ele volta, viu, gente? Ele vai voltar. Eu volto. A agenda dele é cheia, mas a gente consegue encaixar ele ali em uma brechinha e ele vem, com certeza. Ernesto, muito obrigada. Deca, foi bom? Foi top. Gostou? Amei. A estreia de Decarla Sena. Adorei. Pronto, então, maravilhoso. Que venham muitos outros para a gente estar aqui compartilhando, não só sobre o segmento do mercado imobiliário, não só sobre arquitetura, mas também outros temas também a gente vai trazer aqui. De utilidade pública, né? Que vai ajudar as pessoas, né? O interesse do Playground é esse. E falar de uma forma essa que a gente está falando, né? Sem nada muito rebuscado, de uma forma bem light para que todo mundo entenda. Lógico. Senão fica a gente pendendo aí, a gente fica falando muito complicado. Não dá certo. E agradecer mais uma vez ao Salão Rene, que é o nosso patrocinador aqui. Sem eles, né? A gente não estaria aqui. Sim, esse visual top. Maravilhosas. E a Projectos também, né? Soluções em design, que deu uma força aqui pra gente estar aqui. Maravilha, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada. Obrigada.